volta, juntamente com a nossa levita de hoje, a missionária, a irmã Rosângela, que veio testificar o que Deus tem feito na vida dela. Missionária, me diga, como é que era a tua vida antes de você estar adorando ao Senhor? Fala para este público como é Deus transforma e liberta. Irmãos, quando me converti a Deus, na noite em que aceitei Jesus como Salvador, nessa mesma noite, o Espírito Santo entrou na minha vida. E a partir do momento em que o Espírito Santo entrou na minha vida, que eu não possuía o Espírito na minha vida, o Espírito Santo começou a me ensinar a como viver uma nova vida em Cristo. Por isso que Jesus disse que nós temos que nascer da água e do Espírito. Porque é necessário descer as águas, se batizar e nascer do Espírito. E nessa mesma noite eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Eu me lembro quando cheguei na minha casa e disse ao meu esposo que eu havia me convertido a Deus e que eu queria servir a Deus naquele lugar, naquela igreja. E naquele momento meu esposo disse para mim: amor, tem 4 meses que somos casados, eu amo muito você, mas a gente não vai poder ficar junto. E naquele momento o Espírito Santo que estava na minha vida me testificou meu coração dizendo: eu é que transformo, eu é que mudo. E eu disse para ele: deixo o homem, deixo meus pais, que é de um ministério que desprezava o nosso ministério, qual seja o Senhor, uma igreja que condena todas as outras, deixo tudo por esse Cristo que hoje aceitei. Então ele caiu de joelho na minha presença, meu esposo, e se humilhou ao Pai. E hoje é um homem de Deus, presbítero, serve o Senhor, prega a palavra do Senhor. Então eu aprendi uma coisa: o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo, quando ele entra na vida de um homem, de uma mulher, meu irmão, se você vê alguém dizendo por aí que é um cristão, falando que é um homem ou mulher de Deus e não tem transformação, essa pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo. E foi esse Espírito que começou a me testificar, me mostrar a verdade da sua palavra. Eu que li a palavra, eu que estava num culto litúrgico, eu não tinha entendimento da palavra. Eu só ouvia a palavra e a palavra não tinha entrado em mim. Então minha vida nunca mais ela foi a mesma. Deus começou a me pedir coisas, Deus começou a me moldar o meu caráter, a minha forma de falar, a minha forma de andar, a minha forma de ser na sua presença. O Senhor começou a mudar. E eu vou dizer para você, eu não tenho coisa mais preciosa na minha vida do que o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida. Então, como eu sempre andei com o Espírito Santo, e tem 12 anos que eu ando com ele, missionário, eu coloquei algo no meu coração. O Deus que fez promessa, esse Espírito Santo que hoje me usa para falar com tantas pessoas, não só para louvar o nome do Senhor, mas para pregar, tenho pregado em muitos trabalhos, congressos. Esse mesmo Espírito é o que me fez promessa, e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu comecei a entender que eu devia buscá-lo. A oração, meu irmão, é a chave de todas as coisas. A oração, a humilhação. Como que você pode, como nós podemos servir a um Deus a qual nós não podemos falar com ele? Então Deus nos deu, irmão, a primeira coisa que Deus nos deu, depois da liberdade de salvação, que nós estamos todos destituídos da glória do Senhor, foi o poder da oração. E eu comecei a exercer a oração, e foi a oração que começou a mudar a minha vida, porque eu comecei a buscar a face de um Deus que eu não via, um Deus que eu não conhecia, um Deus que não era feito de barro como o Deus que eu servia, um Deus que tem boca para falar, ouvido para me ouvir. E esse Deus começou a se manifestar a mim. Aleluia. E é esse mesmo Deus, aleluia, que cumpriu a sua promessa na minha vida. Uma das promessas, porque nós não temos uma promessa, missionária, nós temos muitas promessas. Então a gravação desse CD foi uma promessa do Senhor para minha vida, e ela está se cumprindo. Agora no dia 10 de outubro vou fazer o lançamento desse CD para a glória do Senhor. Eu quero, o que mais está me deixando feliz, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos assistindo, é que o Senhor já tem dado testemunho de que Ele é Deus e está cumprindo a sua palavra. Pessoas que não servem a Deus estão ouvindo esse CD, meu querido. Pessoas, meu querido, que são pessoas que são escravas da prostituição, mulheres lésbicas, homossexuais, pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, após pegar este simples CD, essa gravação que o Senhor me deu, essas pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então para mim não tem palavra, não tem palavra.
Eu não tenho palavras para agradecer, Jesus, porque hoje sei que sou um instrumento na mão do Senhor. E Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, irmã, instrumentos de Deus. E quando Deus chama, Deus não é como os homens, querido, que diz que você precisa da capacidade. Deus não é os homens que olham a aparência e julgam a aparência. Deus, meu querido, é o Deus que chama o homem e a mulher e mostra que Ele é Deus, porque Ele aperfeiçoou a sua glória na minha vida, o seu poder. A primeira coisa que eu vejo em Deus, irmão, é o amor de Deus. A palavra do Senhor diz assim que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa que eu fiz foi me render a esse único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que mora na minha vida, que transformou minha vida, a minha maneira de agir. Não tenho ido ao pensamento dos homens, à doutrina de homens. Sirvo ao Deus Todo-Poderoso que existe. E eu digo para você, meu amado irmão que está ouvindo, esta programação tão maravilhosa que é Tempo de Vitória, né? Uma programação tão maravilhosa que tem chegado a tantos lares. Faz prova com esse Deus que tu vai conhecer esse Deus. Não conheça esse Deus. Eu havia conhecido esse Deus só de ouvir, mas hoje eu conheço esse Deus. Conheço a voz desse Deus. E cada dia mais eu quero conhecê-lo. Sei que os anos vão passar, amada missionária, e nós passamos a prosseguir em conhecer. A palavra do Senhor diz que nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Verdade. Aleluia. E os anos é que vão nos mostrando isso. E esse hino que a irmã, que Deus deu para a irmã, que fala muito com a irmã, como é que surgiu a letra desse hino para ti? O hino Sabor de Vencer. Eu estava, irmão, num estado difícil, de luta financeira, espiritual. Eu estava lutando com o inferno. Quando você começa a fazer algo para Deus, você luta com o inferno e luta com homens. Havia um homem no meu caminho, a qual foi levantado por Deus, mas o inimigo queria também destruir minha chamada. E esse homem se levantou dizendo que eu não gravaria mais para os meus compositores. Disse para os meus compositores que eu não poderia mais gravar. Então, vamos deixar isso para trás, né? E no momento em que eu liguei para o meu compositor lá em Santa Catarina, Roberto Carlos Leite, que é o escritor do hino Sabor de Vencer, uma letra que eu amo muito, essa letra. Eu disse para ele sobre as letras que eu já estava memorizando, guardando, e ele disse: não, irmão, certa pessoa me disse que você não gravaria, então eu vendi as letras. E eu comecei a chorar, me entristecer muito naquele momento por telefone. E ele disse para mim: vou te passar novas letras e Deus vai te abençoar. E vou fazer uma maneira com que você compre. Eu disse: você é uma pessoa muito conhecida. Roberto Carlos Leite é um compositor muito conhecido no Brasil. E ele disse: vou fazer de tudo para que você tenha as minhas letras. E vou te dar uma letra que nenhuma cantora gravou ainda. A letra chamada Sabor de Vencer. E eu não sabia, querido, que naquele momento que eu estava chorando por a perda de 4 letras, eu receberia uma letra tão poderosa como o hino Sabor de Vencer. E quando ele me passou essa letra, eu pude chorar, porque essa letra é a minha vida. Então eu digo para você, muitas vezes o Senhor nos permite haver percas na nossa vida. Muitas vezes o Senhor, Ele mesmo fecha a porta para que a gente não venha tomar posse daquilo que nós queremos. Porque o sonho de Deus, ele é sempre maior do que os nossos sonhos. E eu tinha um sonho pequeno, mas não sabia que o meu Deus tinha um sonho grande para a minha vida. Aleluia, aleluia. E essa letra é a minha vida, Sabor de Vencer. Amém. Que lindo. Agora nós vamos para o intervalo. Logo após, a irmã Rosângela vai estar adorando o Senhor com 2 hinos para o seu elevo espiritual.